programa Opinião de hoje vai conversar de algo diferente. Nós costumamos pegar temas polêmicos, discutir esses temas com a série de especialistas, representantes públicos. Mas hoje vou falar de uma pessoa que conciliou a profissão, da qual ela gosta muito, suponho, para fazer aquilo que ele faz tem que gostar muito, mas ao mesmo tempo associou a outra, que para alguns é profissão, para ele é hobby. E talvez as duas profissões, as duas ações, conciliem-se muito bem num ser humano que saiba administrar esse encontro. Eu estou aqui com o Marcos Franchetti. Ele é médico cardiologista e esse é o nosso assunto de hoje, vamos falar um pouco da medicina também, ele é fotógrafo. E ele já fez exposições de suas fotografias. Quem foi, por exemplo, num shopping em Maringá, passou pelos corredores e viu as imagens que o Marcos capturou. O que é por trás da fotografia quando não se tem ela como profissão? Como é que se chega até ela? Mas quem vai responder isso é o Marcos. Marcos, bem-vindo à Opinião. E como é que foi associar a medicina e a fotografia? Como é que essas coisas se encontraram na sua vida? Boa tarde, Gilson. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com você. Eu acho que a medicina sempre foi a minha paixão, mas eu acho que dentro da medicina, quando eu tive um pouquinho de oportunidade, quando eu estava em São Paulo, eu comecei a gostar da fotografia quando eu comprei uma primeira câmerazinha compacta digital. E a partir daí, a fotografia cada vez mais foi me empolgando, eu fui me apaixonando pela fotografia, os equipamentos melhorando, eu fui tirando outras fotos e não parou mais. Bom, vamos tentar desmembrar um pouco o que o Marcos resumiu. Entre você comprar uma câmera que todo mundo tem em casa, que hoje inclusive pode ser o próprio celular que as pessoas têm, e você começar a investir nisso, existe o desdobramento das experiências que a gente tem. Sim. E parece que a fotografia vai te dando algumas experiências sedutoras. As primeiras viagens que eu tive a oportunidade de fazer, as viagens para fora, viagens aqui dentro do Brasil também, e você percebeu que você tinha um pouquinho de dom para fazer aquilo, não era nada tão especial, mas você tinha um pouquinho de dom e a vontade de melhorar. Eu comecei a estudar, eu nunca fiz nenhum curso, nada, mas a vontade era tão grande porque eu comprava revistas e comprava livros e sempre estava procurando me atualizar na fotografia e comecei a gostar cada vez mais. E cada foto que eu via, eu tinha um objetivo de tentar fazer uma foto que era daquela qualidade técnica, então eu sempre tentava melhorar. Agora, além da técnica, existe uma coisa que é o que você captura, a imagem. Né? Diz que o fotógrafo tem todas essas técnicas que você pode aprender ou por correspondência, ou fazer um curso, você pode ler muito, mas existe uma coisa importante na fotografia. É o que a imagem desperta em você. Dizem que a imagem, às vezes, fala mais que 1000 palavras. Eu queria que você falasse um pouco disso. O que ela fala para você enquanto fotógrafo? São coisas interessantes, assim, quando você está fotografando paisagem, eu fotografo de tudo, então é paisagem, eu faço macro fotografia, não gosto de uma fotografia pousada, fotografia de estudo não é o meu perfil, mas fotografia de paisagens e fotografia de pessoas também, mas pessoas naquele âmbito natural, ela trabalhando, ou uma comunidade que eu consiga tirar uma fotografia, a pessoa no ambiente natural dela. Então, tem algumas fotos que eu guardo com muito carinho, que são fotos de crianças que estão se divertindo, crianças que estão jogando bola, ou algumas pessoas que estão trabalhando, mas que não estão percebendo aquilo que você está fazendo, que você está fotografando. E depois eu converso com elas e mostro as fotos e tudo, e até peço autorização para que eu possa mostrá-las. Então, capturar a essência daquele momento, eu acho que é o mais importante de tudo quando você está fazendo fotografia. E quando você tem uma paisagem também, quando você acorda para tirar um pôr do sol, aquilo que é o contato com a natureza, é acordar cedinho, é estar lá e fazer aquela foto que você queria fazer, mas naquele ambiente que você gosta, que é a natureza. Agora, quando você fala de foto, eu pego alguns fotógrafos que eu conheço, eu particularmente gosto muito do Sebastião Salgado. Ele que é uma figura incrível porque ele consegue pegar do simples e fazer uma coisa muito complexa. Sim, fantástico. E os fotógrafos, as suas fotografias que eu já observei, você tem em determinados momentos aquela ideia de capturar, e elas são expressivas, com isso com paisagem, por exemplo, em que você faz encontro de cores, de luzes, às vezes. Você consegue capturar certas situações em que o olhar cotidiano não captura. A gente, quando sai com a máquina, por aí, a gente fotografa aquilo que a gente acha interessante. Mas parece que existe alguma coisa a mais do que isso. Porque existe uma coisa que eu estou vendo, e existem as coisas como vão ficar depois de eu capturar a imagem. Como poderia dizer, assim, eu acho que assim, tudo é de momento também. Às vezes você sai para capturar uma fotografia que você fica anos pensando naquela fotografia. Você faz uma viagem para aquele lugar, você viu aquela foto, você quer fazer aquela foto. Mas às vezes a oportunidade da foto não está ali naquele local que você está sonhando, mas está ali próximo. Um exemplo, quando nós estivemos agora, há 2 anos ou 3 anos atrás, nós estivemos na Califórnia para visitar o Lake Tahoe. É um lugar lindo, maravilhoso, e todo mundo fotografa Emerald Bay, que é um lugar maravilhoso.
E eu fui para fotografar, mas cheguei num horário do dia que não estava muito bom, a luz não era ideal, estava um pouco nublado, então eu tinha me desestimulado. E acabamos dormindo num hotel, e o hotel era uma época de baixa temporada, eu pedi para que eu pudesse ficar num quarto com uma vista pro lago. E quando eu acordo de manhã, às 6 horas da manhã, não tinha visto porque eu tinha chegado à noite no hotel, eu acordei em uma vista maravilhosa. Uma das fotos que estava na exposição era essa daí, com um banquinho e na frente do lago. Então eu acho que é tudo da oportunidade de você ter aquela sensibilidade de ver a foto que você não estava imaginando e ela apareceu na tua frente, você aproveitar aquele momento. Então você é o defensor daquela ideia de que as coisas que são importantes, elas nem sempre são as coisas anunciadas. Você pode ter, por exemplo, uma captura de algo que passa despercebido. Sim. Para a maior parte das pessoas. Eu acho que a maior essência da fotografia é você conseguir capturar esses momentos que as pessoas não estão habituadas a ver no cotidiano. Né? E às vezes você faz uma fotografia do cotidiano que todo mundo está vendo a toda hora, a todo momento, e ninguém nunca prestou atenção naquilo ali. Mas você consegue enxergar aquilo ali e mostrar. Isso eu acho que é o mais interessante. A grande paixão da fotografia é o fotógrafo, o olhar que você faz, o resultado que você tem, ou aquilo que ela acaba expressando para as pessoas. O retorno da fotografia para você, Marcos, como é que é? Para mim é muito gratificante, porque eu faço isso como um hobby. Eu não tenho aquela obrigação de sair e capturar a imagem, fazer aquele trabalho, ou buscar aquilo ali, porque eu estou fazendo aquilo ali por prazer. Eu acho que talvez seja esse o motivo que eu consiga fotografar algumas coisas bacanas, eu consiga capturar algumas imagens interessantes. Eu faço aquilo ali com prazer e sem nenhuma preocupação. É diferente da medicina, né? Porque eu entro lá, eu tenho uma responsabilidade, eu sei o que eu tenho que fazer ali, o que eu não tenho que fazer, o horário que eu tenho que fazer, o horário que eu não tenho que fazer. Então eu tenho a minha vida muito planejada na medicina. Na fotografia, deu tempo de fotografar, deu, não deu. Quando eu tenho um tempinho de folga, eu saio sem compromisso, vou fotografar. Eu acho que isso acaba facilitando. É muito gratificante para mim, então, como hobby, quando eu vejo o resultado das minhas imagens. A exposição não tinha nenhuma ideia de fazer, e de repente eu estou com a exposição lá. Foi muito interessante. Você falou de duas pessoas diferentes. Tem o cardiologista, o médico, que vive uma tensão. Em alguns momentos você não se pertence. Sim. Você pertence a uma série de pessoas de compromissos que muitas vezes você não controla. E você tem uma fotografia da qual você efetivamente não tem esse gesso e esse controle. Um ajuda o outro. É possível? Em que momento um invade o outro? Com certeza absoluta. Imagina você ficar uma semana inteira trabalhando, acorda cedinho e fica trabalhando até a noite. Às vezes você tem uma emergência, você tem que ir para o hospital. É um momento que você precisa relaxar. E no momento que eu estou fotografando, eu esqueço tudo completamente e eu consigo fotografar e esquecer do que tinha passado ali. O meu momento de relaxar é a fotografia. Em alguns momentos do médico, surgiu o fotógrafo? E de repente, em alguns momentos que você está fazendo algo pela medicina? Eu acho que sim, porque quando você está fazendo medicina, que é uma paixão, como na fotografia, que é uma paixão, eu tento fazer o máximo para aquilo ficar da melhor maneira possível. E quando eu estou lá dentro da sala também fazendo meus procedimentos, eu quero que tudo saia da melhor maneira possível, com o máximo de carinho possível, para aquilo ali seja o mais perfeito possível. É o perfeccionismo, talvez, né? Que une as duas profissões. E qual das duas você acha que você sai melhor? Mamma mia, acho que medicina, né, ainda. Acho que medicina que eu estudo mais e tudo. Eu acho que agora eu não tenho tempo ainda para estudar o que eu gostaria de estudar em fotografia. Talvez quando me aposentar, eu acho que eu seja um fotógrafo e aí eu tenho a medicina como um hobby e inverto as coisas, mas agora a medicina com Marcos, você fez uma viagem para a China e até você tem talvez outras experiências, porque uma boa parte de suas fotos são fotos de viagem. Né? Muitas pessoas viajam e fotografam aquilo que todo mundo espera que você fotografe quando você faz sua viagem. Né? E você mostra para os amigos aquela coleção de fotos. Em alguns momentos as suas fotos têm outras propostas. Né? Ela é mais uma foto para você ter a arte, você deslumbrar uma série de outras questões além da paisagem. E uma experiência que teve na China foi o convívio com comunidades. Você resolveu fazer isso, fotografar pessoas. Foi assim, uma ideia interessante. Quando eu programo uma viagem, eu sempre dou uma olhada num guia e depois eu vou para a internet para focar aquilo mais. E quanto mais fora do comum for, mais interessante O que você chama de fora do comum, Marcos? Lugares diferentes que pessoas não têm o costume de ir.
comunidades que não tem muito, não se tem muito contato. Então, por exemplo, eu tenho vontade de ir para a Amazônia e ter contato com indígenas que ainda não se tem contato. Então, essas coisas que eu tenho vontade de fazer. Essa da China foi muito interessante porque eu fui, na verdade, pensando em fotografar a paisagem. Para a região de Guilin, é uma região linda, uma região montanhosa, onde você tem também os terraços onde se planta o arroz. Mas não tive sorte com o tempo. De 5 dias que eu fiquei lá, 4 dias foram chuva. E você fala, puxa, eu tenho que fazer alguma coisa diferente. Mas como eu gosto muito de contato com culturas diferentes, com pessoas diferentes, eu falei para o guia, falei, olha, eu quero ver o pessoal trabalhando, eu quero ir atrás do pessoal trabalhando, chovendo ou não chovendo, eu quero ir. E foi muito interessante, porque no final de tarde a gente estava lá e um amigo do guia, que era dessa comunidade, era uma minoridade lá da China, falou, olha, vamos tomar uma cerveja. Eu falei, não, por que não? Tomando uma cerveja com ele, ele falou, olha, você poderia ir na minha casa para jantar. Por que não? Vamos para casa jantar. Só que assim, não é a ideia assim que a China não é o padrão de higiene que nós temos aqui. Então eu acho que muita gente se assustaria vendo as imagens lá. Porque é um foguinho no meio da cozinha, banquinhos pequenininhos, chegam com uma galinha debaixo do braço, outro com um peixe que ele pegou ali e vão fazer para você. Mas a hospitalidade que eles dão é uma coisa fantástica. E o convívio assim com as pessoas lá dentro foi uma coisa maravilhosa. E eles não querem que você fique lá meia hora, 1 hora. Eles querem que você fique 4 horas, 3 horas e que você se divirta ali dentro e que você se sinta bem ali dentro. É nessa conversa que aparecem algumas imagens que você resolve captar? Sim, são nessas conversas, porque assim, quando o pessoal está descontraído, tinha uma senhorinha de 94 anos e ela que estava cuidando do fogo, ela simplesmente cuidava do fogo ali, fogo a lenha, e ela que estava cuidando, e eu comecei a conversar com o guia, o guia me traduzia, eu comecei a conversar com ela. E no momento que ela estava bem descontraída, eu tirei algumas fotos e eles preparando a comida também tirei as fotos. Depois nós tiramos fotos juntos, foi uma coisa muito divertida, muito diferente. Muda o conceito de ver uma comunidade por esse olhar? Porque a gente fala da China, a gente tem esse noticiário constante do que é a China. E depois dessa experiência? É muito diferente, assim, a cultura asiática é muito diferente. Eu fui, na verdade, eu aproveitei essa viagem da China para ir para a Coreia, fiquei lá 1 mês estudando, fiquei 1 mês estudando lá na Coreia e a gente percebe que a cultura asiática é muito, muito diferente. Eles são muito mais respeitadores, são muito respeitadores. Isso é uma coisa que a gente não tem o costume aqui. Tem-se uma hierarquia, em todo local que você vai tem-se uma hierarquia. Dentro de uma família tem-se uma hierarquia, todo mundo tem um respeito quando chega o mais velho e educação. Isso foi uma coisa bastante interessante dentro disso daí. Depois que você tira suas fotos, você observa essas coisas dela, você é capaz de... É como se você fazer isso, você fazer um diário. Você escrever, eu vi isso. As fotos são, de uma certa forma, um diário também. Eu não consigo chegar em casa à noite um dia que eu tirei a foto sem olhar todas as fotos. Dar uma olhada nas fotos e ver que a Fabiana que briga, porque ela fala assim, tá na hora de dormir já e eu tô lá vendo foto ainda. Mas eu sempre procuro dar uma olhada nas fotos e às vezes a gente consegue enxergar nas fotos que a gente tirou coisas que no momento que você tirou você não tinha percebido. Então isso que Qual é a emoção que dá de você observar esse trabalho pronto e depois essa leitura que você faz, essa releitura que você faz delas? A emoção é muito bacana porque assim, seja lá 2 meses, seja lá 2 anos, 3 anos depois que você tirou a foto, você vê aquela foto ainda, você relembrar daquele momento que você estava, relembrar aquela pessoa que você conheceu naquele momento, o que você conversou com aquela pessoa naquele momento, a foto te permite isso. Dentro de uma viagem eu consegui lembrar vários pontos dentro da viagem por causa das fotos que eu tirei ali. Você faz exposições de algumas vezes. Você pretende fazer mais exposições? Você já pensou em transformar essas fotos no material, no livro? E quais são os projetos que você tem para desdobrar essa fotografia? A exposição acho que foi uma experiência muito bacana. Não dá para fazer assim muita coisa porque eu não tenho tempo para fazer isso por causa do meu trabalho, então eu me dedico mais ao meu trabalho. Mas eu acho que uma vez por ano eu tenho uma intenção de fazer isso daí. Mas no final do ano fazer uma exposição diferente. Talvez para esse final de ano eu acho que seria o tema da China. A primeira foi com temas de paisagem, acho que agora talvez uma cultura diferente, mostrar uma cultura diferente que a cultura chinesa, que foi o que eu tive a oportunidade de ver lá.
outros trabalhos, eu ainda acho que nunca pensei assim. Mas o futuro será a fotografia? Sim, eu acho que sim, sem dúvida nenhuma. É o que eu gosto, é o que eu quero. Então, eu acho que não agora, mas assim, hoje eu consigo conciliar muito bem, né? Eu consigo conciliar o trabalho e consigo conciliar com a fotografia, que é o meu hobby, muito tranquilamente, sem nenhum problema. Um dia as pessoas têm que ter acesso a esse teu trabalho. Existe um site, um lugar onde você publica eles, ou não? Você já não fez isso ainda? Eu tenho um site, mas um site assim muito básico. Na verdade, o intuito não é nem mostrar para todo mundo assim, mas é que assim alguns amigos de fora falam: puxa, nunca vi tuas fotos. Aí o outro lá da Argentina, outro do Uruguai, alguns amigos que eu tenho de fora, eu nunca vi tuas fotos. Pô, então eu fiz um site lá muito básico, tá lá, franchetefotografia.com.br. Que é franquete, né? Franchete? Franchete, com C-H-E-T-T-I. Então, franquete. .com.br, isso. E aí você acessa. Franchetefotografia.com.br. E vê o trabalho do Marcos Franquete. Marcos, muito obrigado pela sua presença aqui na Opinião. Muito obrigado você, Gilson, pelo convite. Foi um prazer enorme estar aqui com você.